todas as associações têm algumas defesas corporativas, de defesa da corporação, e tem defesas institucionais. Por exemplo, num combate à corrupção hoje, que é uma luta nacional, e que todos os órgãos públicos encarregados da justiça, todos, polícia, Ministério Público, juízes, estão nesse instante sob uma guerra tremenda do crime organizado mais poderoso do Brasil. Essa função institucional, eu dizia há pouco para o Molinero, é muito importante, porque é aí que nós vamos conseguir derrotar este crime que traz 600 milhões de prejuízo por dia para o país. É aí que a função institucional do Ministério Público, como defesa dos interesses coletivos e de todos, aí entra o Ministério Público e entram as associações. Portanto, parabéns para a nova diretoria que está assumindo, e eu espero mesmo que faça um mandato muito profícuo, seja no aspecto corporativo, seja no aspecto institucional, e o desafio é muito grande nesse instante. O Brasil passa por um momento muito difícil, mas se houver uma união multi-institucional, nós conseguiremos vencer o grande crime organizado. O Estado como um todo, ele já não reúne mais energia para reagir contra o crime organizado. Seja o crime organizado violento das facções, seja o crime organizado político-empresarial das corrupções. O Estado está inerte, está imobilizado. O que acontece então? Quando esse fenômeno se dá, as instituições que compõem o Estado precisam reunir todas as forças possíveis para vencer este inimigo do Estado, do país e da nação, que é o crime organizado, que nos leva 600 milhões por dia. Então, é um momento mesmo de muita união, porque são inimigos poderosíssimos que têm o poder da lei na mão. Então eles podem aprovar em qualquer momento algo que beneficie eles e que a nação brasileira vai ficar aí a ver navios diante da impunidade, que é exatamente o ponto que se toca, que é essa clássica impunidade dos poderosos que não querem se submeter ao império da lei. E a lei tem que imperar frente a todos, erga omnes, não interessa onde está o crime organizado. Todos têm que ser combatidos, e é nesse ponto o Ministério Público, como instituição, e particularmente a associação, tem um papel de relevância ímpar neste processo. Tem muito a cumprir. Daí o meu desejo de que a nova gestão seja muito eficaz, muito profícua e que faça um trabalho que seja reconhecido pela sociedade. Esse tema hoje nós temos considerado da seguinte maneira: o mais importante para o império da lei é a certeza do castigo. Não é tanto as alterações legislativas contínuas, porque o Brasil fez isso de 1940 até a semana passada. O Brasil já aprovou 163 leis. Portanto, pela lógica, com 163 leis, você diria: acabou o problema, está tudo resolvido. Negativo, por quê? Uma lei não tem a garantia da sua aplicação. Daí a nossa luta agora, mudar um pouco o foco, para que o império da lei funcione, nós temos que trabalhar em função da certeza do castigo. Todo mundo tem que ter certeza de que vai ser castigado. E o que se dá hoje no Brasil? Exatamente o oposto. Hoje é a certeza da impunidade. Quando nós temos que transmitir para a população isso, de que a certeza do castigo é real e que se você praticar algo que está no Código Penal, que está nas leis penais, você vai ter que responder por isso. E isso significa o quê? Reforçar as instituições todas, a polícia, o Ministério Público, a Justiça, todos, auditorias, etc., as defensorias também. Em suma, tem que reforçar todo mundo, porque do contrário, o crime organizado, ele vai invadindo
o Estado, e ele vai criando o Estado para ele. É o Estado paralelo ao Estado oficial. E esse Estado paralelo, eles são muito poderosos pelos relacionamentos, pelos faturamentos, ganham muito e com isso tem capacidade de ameaça, capacidade de armamentos, tem capacidade de corrupção, compram tudo como se tudo fosse realmente venal neste país. Essa imagem de venalidade nós temos que modificar. E para modificar é o quê? É uma implosão deste sistema. É isso que eu tenho sustentado ultimamente. Temos que implodir o velho sistema corrupto, que não aprendeu outro jeito de fazer negócios, nem outro jeito de fazer política. Esses têm que ser implodidos. E nós temos que trabalhar com novas lideranças comprometidas com a ética, comprometidas com o Estado de Direito e, sobretudo, com o combate à corrupção, às desigualdades e às injustiças. A crise do sistema prisional decorre do seguinte: muita gente presa não deveria estar lá dentro porque não praticou crime violento, e muita gente violenta está fora, deveria estar lá dentro. Logo, é uma questão de impor critérios, quem vai para dentro e quem fica fora. E quem vai para dentro, todos têm que ter educação obrigatória dentro da prisão, tanto quanto fora, como eu sustento, até os 18 anos, todo mundo deveria ter escola obrigatória, e não tem conversa, é estudar. É isso que falta, estabelecer critérios, porque hoje se prende muita gente por crimes que não oferecem nenhum tipo de ameaça para a sociedade. Mas tem muito violento, gente de crime organizado que está tudo fora. Esses têm que estar lá dentro. Aí houve uma inversão. Com isso, o sistema superlotou. O Brasil é o quarto país do mundo que tem mais presos. E, consequentemente, não tem lugares, o déficit de vagas é muito grande, aí você tem toda ameaças e violências um contra o outro preso e de vez em quando explode, então cabeças decepadas para cá, cabeças decapitadas para lá. Isso é algo que o Brasil é conhecido internacionalmente por ser muito violento, ter presídios muito violentos. É fixar critérios, mas combinar isso com a sociedade. A sociedade tem que estar de acordo que a nossa luta é a certeza do castigo, e para a certeza do castigo, uma boa investigação, uma boa polícia, uma polícia bem estruturada, uma boa investigação, um excelente Ministério Público que ofereça as denúncias, magistratura que esteja aí para poder condenar. Isso é certeza do castigo. É por isso que nós temos que lutar. Por isso que nós temos que lutar. Hoje é a grande luta do século XXI. Mudou de paradigma, não é mais só fabricar leis. Só dou um exemplo. Moro começou dia 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato. Moro não precisou de nenhuma lei nova, nenhuma lei, já tem 125 condenações a 1.317 anos de prisão. Nenhuma lei nova, não precisa. Bastou o Moro agir, atuar, a Lava Jato entrou em campo e fez o império da lei. E o império da lei, nesse caso, contra todos, ou seja, contra gente poderosa que sempre se julgou acima da lei, acima da Constituição, como se não tivesse que dar satisfação dos seus atos para ninguém. Mudou, isso está mudando, é nesse sentido que nós temos que caminhar. Este é o rumo que eu reputo correto para o Brasil. Até que nesse instante, o Marcola está num regime diferenciado, duro nesse instante. Mas eles conseguem burlar tudo, porque há muita corrupção no sistema. Então eles conseguem entrar aparelhos, sobretudo aparelhos de comunicação. Então o que nós precisamos? E aí está um exemplo de um crime organizado que domina uma parte do Estado. Porque quem manda em presídio é o Estado, quem deveria mandar. No entanto, quem manda na prática é o crime organizado. Isso está errado. O Estado tem que retomar isso tudo. E para o Estado retomar, ele tem que ter a força dele. E a força do Estado é a união de todas as instituições. A união de todas as instituições, ter um rumo certo, que é a certeza do castigo contra todos. Aí eu acredito que nós podemos alterar este cenário de violência absoluta que impera hoje no Brasil.
Então, isso tudo dá para se alterar. No entanto, tem que fazer políticas corretas. E as políticas nem sempre estão acertadas. O crime organizado, ele está muito mais acertado do que o Estado. Por quê? Qual é a diferença? Enquanto o crime organizado é organizado, o Estado é desorganizado. Deixar um abraço para o Molinero e toda a diretoria da Associação do MP que está assumindo hoje. Desejar para eles um mandato que seja exemplar, um mandato dentro da associação que seja modelo para que outras associações e outras gerações copiem o que eles vão fazer de bom. E eu tenho certeza, está em boas mãos, eles vão cuidar disso de maneira profícua, eficaz e exemplar.